Nessa aula 3, vamos abordar sobre as tecnologias de ensino em sala de aula na aprendizagem baseada em projetos. A gente começa falando aqui sobre a atividade do docente após o tema, né, a escolha do projeto. Então, é escolhido esse tema, não? Esse tema ele basicamente pode começar por diálogos, por leituras, por conversas, né? Ou por próprios problemas que possam estar acontecendo no contexto em comum dos alunos. Então, temas atuais que possam ser abordados a partir de um problema. E o que o professor vai fazer após a escolha do tema desse projeto? Então, você escolhe o projeto. Uma vez escolhido o projeto e estabelecido uma série de hipóteses em termos do que se quer saber, porque você escolheu o tema, e é preciso que o professor vá ao quadro e converse por meio de atividades, por meio de informações, vídeos, tudo que ele puder trazer sobre o tema, a gente precisa estabelecer junto ao aluno o que a gente precisa, o que a gente quer saber sobre o problema, né? As perguntas que a gente quer resolver e o que aconteceu para que valha a pena a sua escolha. Então, por que a relevância? Por que é importante a gente saber aquilo tudo? Né? Por que é tão importante? Por que é tão relevante que justifique aquele tema? Né? Então, primeiro, especificar qual será o motor de conhecimento, o fio condutor, o esquema cognitivo que permitirá que o projeto vá além dos aspectos informativos ou instrumentais imediatos e que possa ser aplicado em outros temas ou problemas. Por quê? A gente não está ali para saber por saber, né? A proposta do projeto ela vai muito mais além do que só conhecer, mas a gente precisa estabelecer o que a gente pode fazer para que a gente ajude, contribua para melhorar aquele problema. Então, a gente precisa realizar, na segunda fase, uma primeira previsão dos conteúdos. Os conceituais, aquilo precisa conhecer, e os procedimentais, o que se pode fazer, e as atividades, e tratar de encontrar fontes de informação para poder iniciar e desenvolver o projeto. E aí, gente, nessas fontes de informações, a gente precisa estabelecer, por exemplo, organizar os grupos, se for o caso, né? Informar, orientar, por exemplo, sobre sites informativos. Por exemplo, a questão da tecnologia, ela auxilia muito nessa questão do levantamento de informações. Então, a fonte, ela precisa ser orientada ao aluno, né? Você precisa dizer para o aluno onde é que estão, por exemplo, sites com informações fidedignas. Gente, a gente está na era da fake news, né? Então, o professor, antes dele orientar, ele tem que o quê? Conhecer. Ele vai buscar essas fontes. Essas fontes podem ser tanto fontes de livros, livros físicos, livros virtuais, mas também sites, podcast, um monte infinitos recursos que podem trazer essas informações para o aluno. Agora, é importante que a gente conheça para poder orientar, né? O melhor lugar para ele ir. Estudar e atualizar as informações em torno daquele tema que foi escolhido como projeto, com o critério de que aquelas apresentem novidades, né? Então, a gente pode trazer paradoxos. Então, assim, por exemplo, você tem lá informações que um grupo trouxe. É importante que a gente busque outros dados que possam ser antagônicos, ser diferentes do que o outro grupo trouxe, né? Eles não podem ser mentirosos, mas eles precisam ser, às vezes,
É muito bom que se traga um outro ponto de vista sobre o mesmo tema, para que se traga para a discussão, o que só vai enriquecer, tá? Na quarta ação, você vai criar um clima de envolvimento ou de interesse no grupo e em cada pessoa sobre o que se está trabalhando em sala de aula. Então, a gente tem que o quê? Reforçar a consciência de aprender do grupo. Então, o que é importante, né? Então, fazer uma previsão dos recursos que permitam transmitir ao grupo a atualidade e a funcionalidade do projeto. Então, gente, você pode criar planilhas no Google Docs, né? Onde você compartilha na nuvem informações. Você pode criar um grupo no WhatsApp para cada um colocar as informações que você trouxe. Então, você tem uma infinidade de recursos e tem que se valer deles. E planejar o desenvolvimento do projeto sobre a base de uma sequência de avaliação. Então, gente, o que a gente tem que pensar? O aluno precisa saber que ele precisa ter consciência de que aquilo não é uma brincadeira, aquilo pode até ter um sentido lúdico, né, e muito mais interessante e sai do convencional estudo acadêmico que acontece dentro da sala de aula. Mas é um estudo e aquilo tem um valor, ele está sendo avaliado, então ele precisa saber como é que funciona. Essa sequência de avaliação, ela tem que ser inicial, que é a que os alunos sabem sobre o tema, quais são suas hipóteses e referências de aprendizagem. E a formativa, que é o que eles vão aprendendo, né? E é preciso acompanhar essa sequência. Essa ilustração aqui, né? Ela traz a atividade docente enquanto esse projeto está acontecendo, né? Então, especificar o fio condutor para o aluno, buscar os materiais, orientar ele, né? Estimular ele a preparar, envolver os componentes do grupo, né? Destacar o sentido funcional do projeto, quer dizer, que objetivo tem esse projeto, em que ele pode ajudar a melhorar ou resolver o problema tratado, e manter uma atitude sempre de avaliação, mostrar para eles e recapitular o processo seguido sempre, né? Onde a gente foi, até onde a gente chegou, né? Então, está colocando sempre a organização do projeto. No final, né, essa questão da avaliação é o que aprenderam em relação às propostas iniciais e se são capazes de estabelecer novas relações. Essa sequência deve servir como pauta de reflexão e acompanhamento do projeto e como preparação para outros futuros projetos, né, guiando até uma tomada de decisão. Então, é importante que essa questão do fluxo avaliativo do projeto esteja claro para o aluno, né? Ele não pode ser pego de surpresa no final. Na sétima etapa, né, é recapitular o processo que se realizou ao longo do projeto, em forma de programação a posteriori, que possa ser realizada como memória de cada docente para intercâmbio com outros professores, né? Então, gente, o projeto precisa ser planejado, ele precisa ter um plano de ação, com cronograma, com tempo, né? De tanto a tal dia nós vamos fazer levantamento de dados, de tanto a tal dia esses dados vão ser dialogados, conversados em sala de aula. E outra coisa também, a gente pensar que a gente precisa contabilizar onde é que esse currículo oficial está dentro desse projeto. A gente precisa garantir isso, né? Que todo aquele conteúdo proposto oficialmente está sendo contemplado no estudo da metodologia de projetos, tá? Bom, a atividade dos alunos agora, após a escolha do projeto. Falamos da atividade do professor, agora do aluno. De forma paralela a esse conjunto de ações e tomadas que o professor vai fazendo, que a gente acabou de falar, cada pessoa vai realizando outras atividades. Então, vamos pensar em relação aos alunos. Primeiro, depois da escolha do tema, cada estudante realiza um índice da qual especifica os aspectos que vai trabalhar. Isso permite antecipar qual possa ser o desenvolvimento do projeto,
lhe ajuda a planejar o tempo e as atividades e assumir o sentido de globalidade do projeto. Então, eles precisam se organizar, mas muitas vezes eles não sabem fazer isso sozinhos. Então, é preciso que o professor esboce, que ele organize esse estudo junto com eles. A colocação em comum dos diferentes aspectos de cada índice configura o roteiro inicial da classe, o ponto de partida que irá organizar o planejamento e a aproximação à informação de cada estudante com os diferentes grupos da classe. De forma paralela, os alunos realizam uma tarefa de buscar informações que contemplem, que complementam e ampliem a proposta e a argumentação inicial do projeto. Lembra quando a gente falou de levantamento de hipótese? O que pode-se dizer que se certifica aquela hipótese, se ela realmente pode ser confirmada ou não, né? Então, essa busca, gente, ela precisa ser diversificada, né? Então, a gente pode trazer, por exemplo, diversificada mesmo no sentido de trazer informações da internet, trazer informações de livros, trazer informações de especialistas, de pessoas que possam vir falar sobre o tema, né? Especialistas de fora da escola. A gente pode fazer visitas a museus, às instituições, né? E uma infinidade de recursos que só vão ajudar a trazer as informações, tá? Quarta, realizar o tratamento dessa informação é uma das funções básicas do projeto. E esse processo se realiza tanto individualmente como num diálogo, nessa fase, né, na sala de aula. Nessa fase, a ênfase é dada aos seguintes princípios. O primeiro a informação oferece visões de realidade, então é preciso distinguir as diferentes formas de apresentar, né? Então, utilizar diferentes enfoques, mostrar os diferentes pontos de vista, confrontações de opiniões que são diferentes, contrapostas, né? Então, é importante que o aluno conheça cada forma, né, ou cada abordagem, ou cada opinião que se é colocada sobre o mesmo tema. A informação, segundo, ela deve ser ela pode ser diferente, né? Ela pode ser diferente. Deve-se insistir na maneira de ordená-la em relação à finalidade do projeto, dos capítulos, do índice e das variações que surgem em contato com a própria informação. Então, assim, elas precisam ser consideradas, mas elas precisam ser analisadas. E a aprendizagem de procedimentos, né? Como é que a gente classifica, como é que a gente representa, como é que a gente visualiza, como é que a gente faz síntese, né? Então, realizar definições, propor perguntas, né? Estabelecer as prioridades e, principalmente, em relação a conteúdos da informação. E aí a gente tem até uma ilustração aqui a seguir. Então, olha só, a escolha do tema, isso é o aluno, ó, aborda critérios e argumentos, ele elabora aquele índice que ele não faz sozinho, mas com a orientação do professor. Ele planeja o desenvolvimento do tema, ele participa da busca de informação, né? Então ele tem um contato com as diferentes fontes de informação, sendo que é importante que essas fontes de informação elas sejam fidedignas e, de preferência, consultadas pelo professor que vai orientar esse processo. Realizar o tratamento da informação, então ele interpreta, ele ordena, ele propõe novas perguntas, né? Analisar os capítulos do índice, ele pode fazer isso tanto individualmente como em grupo. Realizar um dossiê de síntese, então ele realiza o índice final de ordenação, incorpora novos capítulos. Realiza a avaliação, aplicando em situações simuladas ou conteúdos estudados, né? Porque o professor propõe, organiza essa avaliação e ele realiza. E as novas perspectivas, né? Novas perguntas
que podem dar andamento à proposta do projeto, indo para outros projetos que nasceram de um grande projeto, né? Você tem um grande projeto que pode, vamos dizer assim, dar vida, dar continuidade a outros projetos. E a atividade dos alunos após a escolha do projeto ainda continua aqui, porque depois que ele fez isso tudo, ele vai estabelecer relações causais e novas perguntas que expliquem as diferentes questões derivadas do processo de tratamento da informação. Porque, gente, ele vai trazer, como a gente viu aqui no slide anterior, ele vai trazer e ele vai ver que a própria informação divergente, ela traz um antagonismo. E aquele antagonismo, formas de abordagens e pensar diferente para um mesmo tema, só enriquece, né? E traz para eles diferentes questões, né? Que precisam ser respondidas. Por que tanta divergência sobre o mesmo tema? Na quinta ação, o aluno vai desenvolver os capítulos assinalados no índice mediante informação de aula, ou ele pode fazer isso individual ou em grupo. Na sexta, ele realiza um dossiê de síntese dos aspectos tratados. É aí que traz essa possibilidade do aluno, daquela coisa dele tirar aquilo que é mais importante, né? E a seguir, ele realiza a avaliação de todo o projeto. E aí, essa avaliação, ela tem dois momentos. Um de ordem interna, o que realiza cada criança, no qual se recapitula sobre o que foi feito e o que ele aprendeu, né? Então, ele faz isso de forma interna, pessoal, né? Individual. E o outro, de ordem externa, mediante o qual, a partir da apresentação do professor, em situações diferentes, a informação trabalhada, né? Como é que se processou isso? E para realizar outras relações e comparações. E, finalmente, se abrem novas perspectivas para se continuar o projeto, né? Então, ali pode-se nascer outro braço do projeto, né? Então, é como se fosse, ele chama aqui, forma um anel contínuo de significações dentro do processo de aprendizagem. Bom, a busca das fontes de informação. Na organização dos conhecimentos escolares, através de centros de interesse, costuma ser o docente quem se responsabiliza e decide a informação que os alunos irão trabalhar. Nos projetos, essa função ela não se exclui, mas se complementa com as iniciativas e contribuições dos alunos, as colaborações. Esse envolvimento dos estudantes na busca das informações tem uma série, tá? Então, o que a gente tem que pensar aqui, gente? É claro que é importante você entender que o aluno ele pode trazer, levantar fontes de informações, né? Ele geralmente faz isso por meio tecnológico, mas é importante também, aqui na pedagogia de projetos, né? Na proposta dos projetos, da aprendizagem por projetos, que esse professor também participe